poder compartilhar da palavra de Deus é maravilhoso. Poder ler essa palavra, e quando eu estava lendo esse texto, eu me emocionei. Talvez você seja igual a mim. Tem hora que a gente abre a palavra e começa a ler, já começa a chorar, né? Vem no nosso coração assim tão profundo. E eu comecei a mergulhar nesses versículos e o Senhor começou a falar ao meu coração, me lembrar de tantas coisas que eu já passei, de tantas promessas, do processo até alcançar a promessa de Deus, porque é um processo. E Deus começou, quando Ele ministrava o meu coração, Ele trazia à memória o que eu já passei, que muitas vezes ainda passo, mas em todo tempo trazia um conforto também. Trazia memória e trazia um conforto, dizendo: filha, eu não me esqueci da promessa. Eu não me esqueci da promessa. Tem um processo, mas continue crendo, continue confiando. Pode estar demorando, mas uma hora vai chegar, porque fui eu que te prometi. O homem pode prometer e não cumprir, mas Deus jamais, escute, jamais vai deixar de cumprir. Se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Essa certeza precisa estar em nosso coração. Independente das circunstâncias, independente da situação atual, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora, não no meu tempo, não no seu tempo, no tempo dEle. E eu queria ler esse texto que está lá em Romanos, capítulo 4, a partir do verso 17. Que diz: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado, isso lhe foi imputado como justiça. Nós conhecemos a história de Abraão e nós vamos relembrar aqui algumas situações que Abraão passou e que nos ensina tanto. Eu amo demais a história de Abraão, porque foi um homem que lutou contra a esperança, como a gente leu, mas em esperança, buscando, crendo naquele que traz a existência até aquilo que não existe. Aqui tinha uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Existia um homem e uma promessa. Existia Abraão e uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Ninguém mais acreditava nessa promessa. Nem Sara estava crendo na promessa. Mas Abraão estava firme, sem perder a esperança. Porém, mesmo que a gente creia, mesmo que a gente tenha essa convicção, essa certeza de que vai acontecer, o processo até que aconteça é doloroso, é difícil. Às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de parar, porque o processo ele é doloroso. E aqui estava Abraão,
que não tinha apoio de ninguém, nem da sua mulher. Ele estava apegado apenas à promessa. Abraão, nesse processo, e isso é parecido com a nossa vida, porque eu passei por isso, talvez você também já passou, esteja passando, ou em algum momento vai passar. A gente tem uma promessa de Deus, mas durante o caminho, coisas acontecem que quer tirar o nosso foco dessa promessa. Quer tirar o nosso foco daquilo que Deus colocou em nosso coração e nos prometeu. Em momentos tão especiais da nossa vida, aquilo que Deus falou no nosso coração, mas às vezes a gente vai passando o tempo e não vai acontecendo, e a gente vai perdendo o foco daquilo. E a gente começa a achar muitas vezes que já não é mais merecedor, que talvez não seja bem aquilo, que talvez Deus tenha um outro caminho, uma outra situação. E a gente às vezes questiona, mas está demorando, mas já se passaram um ano. Mas se não chega é porque talvez alguma coisa eu estou fazendo de errado. Coisas vão acontecendo durante o processo, o caminho, que a gente vai se questionando muitas vezes. Mesmo sabendo lá no fundo, porque o Espírito ele vai testificando, o coração ele continua queimando por aquilo. Você tem a certeza lá no teu espírito de que algo vai acontecer, ou de que aquilo vai acontecer. Mas a gente às vezes não quer passar por esse processo. A gente quer que o Senhor fale agora e se cumpra amanhã. A gente às vezes não quer esperar o tempo de Deus. Queria que botasse aí no telão Gênesis 15. A gente vai ler aqui um pouquinho. A partir do verso 1. Diz, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o escudo, o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer, o Damasceno. E acrescentou, tu não me destes filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Verso 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Olhe Deus fazendo promessa a Abraão. Irmãos, nesse tempo aqui, Abraão tinha ido buscar Ló, porque Ló tinha sido levado como escravo. E Abraão foi lá com seu povo buscar Ló. E gerou-se uma guerra, todo um conflito estava sendo levantado aqui. E depois de um conflito, depois de uma guerra, depois de uma dificuldade, a gente sempre tem um tempo de reflexão. Era isso que estava acontecendo aqui com Abraão. No verso anterior, Abraão estava em guerra. No verso seguinte, Abraão estava fazendo essa reflexão com o Senhor. Aí Deus aparece para Abraão, porque Deus ele vai nos lembrando das promessas. Deus ele tem um cuidado tão grande que ele vai levantando pessoas, situações, trazendo a nossa memória para que a gente não se esqueça e não esmoreça durante o caminho. E aí Deus traz a memória, Deus fala a Abraão aqui, olha Abraão, não tenha medo. Deus vai lá com cuidado dele lembrar Abraão da promessa. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo, aleluia. Eu sou a tua proteção, Abraão. Olha, Abraão, eu também sou a tua recompensa.
recompensa. Deus está dizendo, existe algo que vai chegar para você. Eu sou a tua proteção, eu estou te protegendo e eu também sou, Abraão, a tua recompensa. Mas Abraão, diante do cenário, depois de uma guerra, depois de um tempo de reflexão, Abraão diz, Senhor, mas eu continuo sem filhos. Olha aqui, irmãos. A gente muitas vezes faz isso com Deus, né? Deus diz, olha, eu estou contigo. Olha, vai se cumprir na tua vida. Aí você olha e diz, Senhor, mas o meu marido ainda não é convertido. Meu Deus, mas o Senhor ainda não abriu aquela porta de emprego. Senhor, mas aquela promoção ainda não chegou. E aí a gente começa a querer dar um jeitinho, e Abraão faz isso aqui. Ele não tem filhos com Sara, e ele diz, mas eu continuo sem filhos. Porém, naquela época, se o patrão, se o senhor não tivesse herdeiros, quando ele morresse, tudo que ele tinha ficava para o seu servo. E quem era o servo de Abraão aqui? Eliezer, o Damasceno. E aí Abraão diz, Senhor, mas eu continuo sem filhos. Só tem Eliezer, o Damasceno. Ele que vai herdar tudo que eu tenho. Abraão dando um jeitinho, dizendo, olha, Senhor não vai me dar filhos, deixa eu resolver aqui então. É o Eliezer que vai receber a minha herança, eu já estou tranquilo com isso. Ai, Deus da maior paciência, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus tão paciente. Ele é tão misericordioso. Ele é tão amoroso. Que Ele vai com a maior paciência dizer, Abraão, não será esse o teu herdeiro. Você vai gerar um filho. Você vai gerar um herdeiro. Mas Abraão, a tua visão está limitada. Abraão, você está pensando pequeno demais, Abraão. Porque muitas vezes o que Deus tem para a gente é muito maior e melhor. E a gente está com a visão limitada e Deus faz, peraí, Abraão, sai dessa tenda para eu ampliar a tua visão, aleluia. Muitas vezes Deus vai tirar a gente do lugar de comodismo, para que os nossos olhos vejam o que Ele tem preparado para nós. Não limite a sua visão, não se perca diante das circunstâncias. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. E Ele diz, sai da tenda. Abraão, agora olhe para o alto. E muitas vezes a gente vai precisar olhar para o alto. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, quando as coisas estiverem difíceis, que você começar a querer parar, sai de dentro de casa, olha para o alto, que de lá vai vir o socorro que você precisa. De lá vem o renovo, de lá vem o refrigério para a tua alma. E aí diz, vem Abraão, porque você está pensando pequeno, Abraão. Você está olhando para as circunstâncias, Abraão. Vem cá, sai da tenda, olha para o alto, conta as estrelas, aleluia. Se é que tu tens capacidade de contar. Olha as estrelas, Abraão. Assim será a tua descendência pela terra. Há uma promessa, Abraão, e eu não me esqueci dela. Eu não me esqueci. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém te apoie, segura na promessa e continua firme, porque a hora vai chegar, Abraão. E Abraão, diante dessa presença de Deus, diante da fala de Deus, a Bíblia diz que Abraão creu.
E porque ele creu, foi creditado a ele por justiça. Está entendendo aqui? O segredo é crer. Creia, creia, porque vai ser creditado na tua vida por justiça. Aleluia. Às vezes tudo parece que está dando errado. Às vezes o cenário não está favorável. Às vezes a coisa está difícil, está travada. Às vezes a gente vai querer dar jeitinho, vai querer arrumar alguém para receber a nossa herança, como Abraão fez com Eliezer. Mas Deus vai olhar lá de cima e vai dizer, não. Sua visão está muito limitada. Ainda não é hora de parar. Ainda não é a hora de sair. Ainda não é hora de se mover. Eu que prometi, vou cumprir. Só creia, só creia, só creia, só creia, porque vai acontecer, Abraão. Calma, Abraão, aquele que te prometeu é fiel. Aquele que te prometeu, ele cumpre, Abraão. Gênesis capítulo 17, a partir do verso 17. Vai seguindo aí, irmão. Diante da promessa, Abraão algumas vezes esmorecia, ficava desanimado. Capítulo 17, versículo 17 diz: Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permita-me que Ismael seja o meu herdeiro. Tempo passa depois que Abraão quer dar a sua herança para Damasceno Eliezer. Passa-se um tempo, mas ainda Abraão não tinha um filho gerado por ele e por Sara. E mais uma vez, Abraão esmorece. Abraão cria, conhecia Deus, tinha experiência com Deus como eu e você. Mas às vezes o ficar sem ânimo acontece. E depois de um tempo, do Eliezer Damasceno até Ismael, passou alguns anos. Imagina aí, Abraão naquela angústia: cadê meu filho? Para quem vai ficar a herança? Deus disse que não é para Eliezer, então para quem será? Aí Abraão pensa: ora, tem Ismael, não é filho meu e de Sara, mas é meu. Será que Deus não vai permitir? E não será Ismael o filho da promessa? E ele questiona: poderá um homem de 100 anos gerar o filho? Poderá Sara dar à luz? Permita, Senhor, que Ismael seja o herdeiro. O jeitinho de Abraão novamente. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Deus estava dizendo: Abraão, olha, eu vou cuidar de Ismael, mas ainda não é Ismael. Deus, com a sua paciência, mais uma vez, lembrando a Abraão da promessa. Abraão, mesmo que tudo pareça que não vai acontecer, mas continue crendo, porque não é Ismael, não é Eliezer, é outro que chamará Isaque, fruto teu e de Sara. Irmãos, não tente dar jeitinho, porque a promessa está demorando. Não tente arrumar um jeito de suprir a falta de algo, porque a promessa não chegou ainda. Entrega nas mãos
mãos do Senhor e creia que vai acontecer. Na hora e no tempo de Deus, a promessa dele vai vir. Chegou para Abraão, vai chegar para mim, vai chegar para você. Eu não sei qual promessa Deus tem feito a você. Eu não sei o que Deus tem falado ao teu coração. Mas uma coisa eu digo com muita convicção: acredite no Deus que te prometeu. Confie nele. Se eu não posso dizer a você, confie no irmão ao seu lado, porque nós não conhecemos o coração do homem, eu posso dizer a você, confie em Deus, porque Ele não nos decepciona, Ele não nos abandona e Ele é fiel para cumprir. E quando Abraão pergunta a Deus mais uma vez, Deus responde com muito zelo e carinho e amor que Ele tinha por Abraão. Calma, Abraão. Calma, não é Ismael, é um que se chamará Isaque. Não olhe para o cenário, Abraão. Não fique agoniado, Abraão. Só espere o tempo oportuno, o tempo que eu vou gerar a promessa. Ela vai acontecer. Sara, sua mulher, terá um filho. E ele diz: há alguma coisa impossível, Abraão, para o Senhor? Há alguma coisa impossível para o Senhor? Aí eu quero que você agora lembre da promessa que Deus lhe fez. E você pergunte para a sua alma agora: alma, há alguma coisa impossível para o Senhor? Porque às vezes aos nossos olhos parece impossível. Às vezes parece que o coração do homem e da mulher é muito duro. Às vezes parece que a porta nunca vai abrir. Às vezes chega um e outro e vai passando à sua frente e a sua vez nunca chega. Às vezes parece que essa situação não muda. Deus está dizendo a você aqui: há alguma coisa impossível para mim. E aí você responda com a experiência e vivência que você tem com Deus. Responda para a sua alma isso. Há alguma coisa impossível? Porque a vida que eu tenho com Deus me diz que não. As experiências que eu já passei com Deus diz que não. Quando eu abro essa palavra poderosa, palavras de vida dizem que não. Porque quando eu abro a Bíblia e leio que Ele abriu o mar vermelho e o povo passou a pés enxutos, se me dissessem isso eu diria impossível. Mas foi Deus que fez, não é impossível. Se me dissesse: olha, Monique, um homem entrou ali agorinha dentro de uma cova e tinha um monte de leão faminto e nenhum leão tocou ele, eu diria: é impossível. Mas foi Deus que mandou ele. Eu digo: não, não é impossível. Se dissesse: olha, Monique, um homem que estava morto há 4 dias, ei, com uma voz: Lázaro, vem para fora. O homem saiu. Eu diria: impossível. Mas foi Jesus, o Nazareno. Eu disse: não há nada impossível para Ele. O que é a tua causa diante disso, irmãos? O que é a tua causa diante da abertura do Mar Vermelho? O que é a tua causa diante da ressurreição de Lázaro? Não há nada impossível para o nosso Deus. Talvez você esteja com um laudo nas mãos e dizendo: para mim não tem mais jeito. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que revoga a sentença. Eu sou o Deus que vou agir ao teu favor, porque para mim não há nada impossível. Agora creia, para que isso seja acreditado por justiça na tua vida. E Abraão segue.
Gênesis 21, a partir do verso 1. Diz: ora, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Até aí. A Bíblia diz que a promessa foi cumprida aqui através do nascimento de Isaque. Depois de anos de espera, alguns momentos de desânimo, alguns momentos difíceis, o dia da promessa chegou. O momento da promessa chegou. Lembra, quem prometeu não foi homem. Quem prometeu foi Deus. Quando Sara dá a luz, quando Sara gera a promessa, filho da velhice de Abraão e Sara, a promessa foi cumprida ali naquele momento. A Bíblia diz que não foi na hora que Sara quis. Não foi na hora que Abraão quis. Olha o que diz o versículo 2. Na época fixada por Deus em sua promessa. Filho de Abraão em uma velhice. Na época fixada por Deus em sua promessa. Foi no tempo que Deus quis. Não foi no tempo que Abraão quis, não foi no tempo que Sara quis, foi no tempo estipulado por Deus para que Isaque viesse ao mundo. Você está entendendo? Não é no momento que a gente deseja, não é no tempo, não é a gente que determina o tempo, é agora, Senhor, o momento é esse, ou a promessa acontece, ou eu vou largar tudo, ou a promessa vem, ou eu vou desistir de tudo. Não, Deus não cede à chantagem, irmãos, é no tempo fixado por Deus, no tempo fixado por Deus, Isaque chegou. Escute, existe um tempo determinado para todas as coisas. Talvez a tua visão só esteja limitada pelas circunstâncias, pelas situações. Talvez você só esteja dentro da tenda tempo demais. Talvez você só esteja com desânimo. Tudo isso Abraão passou. Mas em nenhum momento Deus abandonou Abraão. Tá difícil, mas Deus está com você. Tá difícil o processo, continue confiando em Deus. Tá difícil a situação, parece que não vai acontecer, continue crendo no Deus da sua salvação. Ele faz o impossível. Ele opera milagres. Ele não mudou. Só sai da tenda, só olha para o alto, só continue crendo, só continue trabalhando, só continue servindo, só continue ali firme naquilo que o Senhor te prometeu. É assim que o crente se move. É assim que a gente vence. É assim que a gente alcança a promessa. Não tem um que desistiu e alcançou. Os que alcançaram foram os que perseveraram. Os que foram obedientes até o final. Foram aqueles que continuaram crendo contra a esperança. Crendo num Deus, como a gente leu em Romanos 4, que traz a existência, irmãos, isso é poderoso demais. Ele traz à existência o que não existe. Ele faz acontecer. Esse é o Deus a qual nós servimos. Eu digo isso, irmãos, porque se Deus me mostrasse coisas que Ele fez na minha vida há um tempo atrás,
eu não acreditaria. Porque para mim, na minha limitação humana, na minha visão humana, seria impossível disso acontecer. E eu vou dar só um exemplo aqui. Você está me vendo aqui no altar falando, mas quando eu abri uma célula na minha casa, escute, quando eu abri uma célula na minha casa, que Davi dizia: Monique, os irmãos vão chegar, a gente vai organizar toda a casa aqui, os irmãos vão chegar e você ora na célula. Eu dizia: não, eu morro de vergonha, não vou orar. Deus me livre, não. Siga a célula você sozinho. Se Deus dissesse, daqui a alguns anos você estaria no altar pregando para pessoas, você estaria evangelizando, eu diria: impossível, eu, tímida do jeito que sou. Não. Isso é um testemunho pequeno do agir de Deus na minha vida. Se alguns anos mais atrás ainda, Deus dissesse: Monique, tu vai casar com um homem, e esse homem tem um chamado, e você vai ter 2 filhos, e você vai ter um casamento abençoado, e você terá 2 filhos abençoados, e vocês vão estar pastoreando uma igreja linda, cheia de gente linda. Eu diria: impossível. Impossível disso acontecer. Nem crente eu sou. Olha para a minha vida, Deus. Olha quanta mazela. Olha quanta coisa ruim. Eu diria: impossível. Mas o meu Deus, que traz à existência aquilo que não existe, e entrega como promessa, e diz: olha, porque em algum momento teu coração creu por justiça, porque eu sou justo. Eu não me esqueço do que eu prometo. Você pode esquecer, o teu marido pode esquecer, a tua mãe pode esquecer, mas uma vez que eu prometo, se tu fores fiel e crer, por justiça eu deposito sobre a tua vida. Irmãos, nós servimos a um Deus fiel. Nós servimos a um Deus de cuidado, de amor. Nunca se esqueça disso. Você serve a um Deus que te ama e é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador. E Deus só não me deu um marido, só não me deu uma família, só não me deu uma igreja, como deu um contentamento dentro de mim. Uma alegria, uma paz que excede a todo entendimento. Porque uma vez Ele falou. E quando Ele falou, e essa certeza, depois de convertida a Ele, depois de serva do Senhor, depois de um relacionamento com Deus, quando Deus falou ao meu coração: filha, tem um chamado na tua vida, e eu criei. E uma vez em cima da moto, a gente vindo de aldeia, o Davi tinha uma Pop 100, e a gente vindo de aldeia, fazia um culto lá na sexta-feira à noite, e eu sempre dizia: não, Monique vai orar, não, Monique vai pregar, não, eu sempre dizia não. E uma vez em cima da moto, vindo aquelas curvas de aldeia, mais de 10 horas da noite, em cima de uma Pop 100, irmãos, e vindo para lá, para depois passar na casa da minha tia que está ali, que Luísa e Miguel estavam na casa dela, e
a gente vinha sexta-feira à noite e Deus falou no meu coração e disse: filha, estou esperando quando virá o sim da tua boca. Naquele momento, eu disse: Deus, em cima daquela moto, a partir de hoje, eu não vou dizer mais não para o teu chamado. E Deus disse: faço contigo uma promessa agora. Faço contigo uma promessa. Tá vendo aquele lugar que tu vais? Vai converter, vai começar por ali. As coisas vão começar por ali, irmãos. Eu criei. E todo o resto foi sendo acrescentado na minha vida. E há uma alegria dentro de mim. Porque o processo não é fácil. Mas quando a gente alcança a promessa, a gente diz: obrigado, Senhor, porque eu não desisti. Obrigado porque eu não desisti da minha família. Obrigado porque eu não desisti do meu chamado. Obrigado porque o Senhor fez a promessa e eu consegui crer. E esse contentamento, irmãos, não tem como ninguém arrancar de mim isso. Abraão esperou, esmorecido, com o corpo amortecido, velho, cansado. Muitas vezes ele Sara só dentro de casa, dizendo: só tem eu e você, falta alguma coisa aqui conosco. Muitas vezes vendo as coisas acontecer na vida dos outros e na deles nada. É difícil, irmãos, mas uma hora chega. Uma hora chega. A minha sogra passou anos orando pelo marido dela, pelo meu sogro, para que se convertesse. E eu até, quando ela me falou isso, eu até brinquei com ela, que ela disse: esperei tanto, orei tanto, passei muita luta, chorei muito por conta dele, pelas situações que ele me fazia passar. Mas quando esse homem se converteu verdadeiramente ao Senhor, Deus mudou a vida dele. Ele é o melhor marido do mundo. E isso não foi na juventude dela. Foi já adulta. Ela passou uma juventude casada sofrendo, com filho pequeno sofrendo. E eu até brinquei com ela, eu digo: mas eu não queria viver isso na velhice, não. Ela disse: Monique, foi o tempo de Deus. Mas eu digo a você, o cuidado que esse velho tem comigo hoje, e é verdade, irmãos, eles vivem que parece que está na lua de mel, os dois velhinhos, só anda de mão dada, é um cuidado um com o outro. Se ele passar 5 minutos sem ouvir a voz dela, ele perdeu a visão, ele já começa: minha vela está aí, está comendo, está fazendo o quê? É um cuidado. Todo o cuidado que ele não teve na juventude dele com ela, Deus fez ele ter agora. Promessa. Ela creu, esperou. A família de Davi, 99% é cristã. De sobrinho, as esposas do sobrinho, quando se reúne é um culto, irmãos. Quando se reúne sempre sai um: te agradeço. Sempre sai um: te agradeço. Creu em uma promessa. Minha sogra creu em uma promessa. Eu criei em uma promessa. E eu quero que você saia daqui, o louvor pode subir. Eu quero que você saia daqui com esse renovo da promessa que Deus fez na tua vida. Eu quero que você saia daqui dizendo: Pai, eu aguento andar mais um tempo. Pai, eu creio no que o Senhor falou.
Eu vou sair daqui com um novo ânimo nessa noite. Se eu já estava desistindo, eu vou continuar. Se eu já tinha parado de orar, eu vou começar a orar novamente. Se eu já tinha desistido do meu chamado, eu vou reativá-lo agora. Porque o Senhor que fez a promessa. Nenhuma situação pode roubar aquilo que Deus plantou no seu coração. Você pode jogar fora, mas ninguém pode tirar. Ei, irmão, se Deus te chamou, saia desse lugar. Se Deus te chamou, saia desse lugar de esconderijo. Se Deus prometeu, creia. Comece a liberar palavras. Se Deus disse, olha, vai acontecer, receba isso no seu espírito. Porque para Deus, nada é impossível. Para Ele reverter a situação, para Ele liberar a promessa hoje sobre a tua vida, é rápido. Basta Ele entender que é o tempo. Basta Ele dizer, meu filho está pronto, minha filha está pronta, ela creu. Basta Deus olhar para você, para o seu coração e dizer, ela entendeu. Ela compreendeu. E eu vou liberar sobre a vida dela hoje. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Fica de pé aí no teu lugar, irmãos. Talvez você chegou hoje aqui e como Abrão, você está entristecido pelas circunstâncias e pelas situações. Talvez você chegou até aqui e como Sara, você está até rindo daquilo que Deus está falando. Não tem condições. Pela lógica, um homem de 100 anos não gera filhos. Pela lógica, uma mulher de 90 anos não gera filhos. Pela lógica, eu não vou alcançar isso. Pela lógica, eu não tenho capacidade de alcançar essa vaga. Pela lógica, eu não tenho estudo para conseguir isso. Pela lógica, eu não vou agradar o chefe para ter essa promoção. Irmãos, nós vivemos por meio da fé. Nós não vivemos por vista. Nós não vivemos por circunstância. Nós não vivemos por situações. Nós vivemos por meio da fé. Não, pela lógica, eu não vou mais cumprir o chamado. Pela lógica, Deus não me usa mais. Irmãos, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele cumpre. Ele é Deus que traz à existência o que não existe. Creia.